Olá pessoal, esse é o meu programa Conexão Jovem, é um prazer estar ali mais uma vez, mais um sábado, mais um programa, mais uma vez eu trazer aquilo que vai acontecer na Força Jovem, aquilo que está acontecendo nesse momento na Força Jovem, ou seja, tudo aquilo que está a dizer respeito a jovem é nesse programa ali que vou te encontrar. Mudança, transformação, dicas para mudar a boa história, dicas para ter uma vida melhor, dicas para você ser um jovem exemplo, para você ser um jovem que todo mundo crescer igual a boa. Então, ele na programa, ele na Força Jovem, ele na nosso programa Conexão Jovem, que com certeza vou te encontrar tudo isso e muito mais. Para não entrar no clima da FJU, quero musiquinha, como já é de costume, e daqui a pouco não te voltar para trazer novidades e coisas boas relacionadas a jovens e a tudo aquilo que dizer respeito à nossa juventude. Vamos lá para as musiquinhas já. Não te voltar em Mabzão. Antigamente minha vida era vazia, pra todo sofrimento eu não via solução. Dar um fim nos problemas não sabia, sei como é triste viver essa situação. Até que um dia eu encontrei essa família, me estendeu a mão e acreditou em mim. Do fundo do poço eu encontrei a saída, nunca imaginei ser tão feliz assim. E hoje eu te convido para vir também, galera igual a essa você sabe que não tem. Não fique parado nessa solidão, vem pra FJU, vem ficar junto meu irmão. E para o fim de semana já tá tudo preparado, vem meu amigo ficar junto e misturar. Não fique em casa e você pode acreditar, na FJU a sua vida vai mudar. E para o fim de semana já tá tudo preparado, vem meu amigo ficar junto e misturar. Não fique em casa e você pode acreditar, é só colar com a gente e você vai arrebentar. Antigamente minha vida era vazia, pra todo sofrimento eu não via solução. Dar um fim nos problemas não sabia, sei como é triste viver essa situação. Até que um dia eu encontrei essa família, me estendeu a mão e acreditou em mim. Do fundo do poço eu encontrei a saída, nunca imaginei ser tão feliz assim. E hoje eu te convido para vir também, galera igual a essa você sabe que não tem. Não fique parado nessa solidão, vem pra FJU e ficar junto meu irmão. Para o fim de semana já tá tudo preparado, vem meu amigo ficar junto e misturado. Não fique em casa e você pode acreditar, na FJU a sua vida vai mudar. E para o fim de semana já tá tudo preparado, vem meu amigo ficar junto e misturado. Não fique em casa e você pode acreditar, é só colar com a gente e você vai arrebentar. É só colar com a gente e você vai arrebentar. Nós não somos tão diferentes, afinal. Tão jovens e tão cheios de sonhos. Tão jovens e tão cheios de planos. Altos e baixos na vida, quedas frequentes. A gente se levanta e segue em frente. Nosso suor derramado não é em vão. Só amadurece quem é pé no chão. Mesmo se disserem que você não é capaz e todo mundo desacreditar de você, mesmo se disserem é melhor nem tentar, eu acredito em você. Assim como acreditaram em mim primeiro, assim como o meu vazio hoje está cheio, aqui eu encontrei o meu lugar e aprendi que tudo pode mudar. Vem pra FJU você também, vem! Então, já no clima de Força Jovem, agora não estava gostando de mostrar uma história, um FJU Doc, que mais um jovem que foi mudado na Força Jovem, mais um jovem que foi transformado sem vida,
essa história ali na Força Jovem. E nunca te parar por aí, sempre não também trazer essa história, sempre não também trazer essa mudança, sempre não também trazer vamos dizer assim, os depoimentos, porque nós trabalhamos para isso, nós trabalhamos não é para fazer jovens dançar, nem para... Ele lá te incluir, mas nós trabalhamos essencialmente, eu e a jovem feliz e mudado e transformado. Vamos para esse FJU Doc já, não te voltar em mais episódio no nosso programa Conexão Jovem. FJU Doc. Você é a culpada. Eu sou culpada. A culpa é minha. Eu cresci num lar aparentemente estruturado, né, onde os meus pais eles procuravam de alguma maneira contribuir para que eu tivesse um futuro saudável, me formasse, fosse uma pessoa de caráter. Mas embora tivesse esse lado, né, meu pai ele brigava muito com a minha mãe, um batia no outro, havia muita agressão física e agressão verbal. Ele batia nela, ela batia nele, ele atirava nela, ela atirava nele. E eu cresci nesse ambiente de agressividade, né? Por conta dessas brigas, por conta desse ambiente agressivo, toda vez que acontecia esse tipo de situação, todos os momentos que eu estava ali por perto, eu ouvia deles a seguinte frase: Juliana, você é culpada. Então ali, desde os 7 anos de idade, vamos assim dizer, eu comecei a alimentar esse sentimento de culpa. Eu comecei a achar realmente que eu era culpada pelos problemas que a minha família vivia. E aí eu transferi esse sentimento de culpa para a minha vida, assim como um todo. Se eu estivesse na escola, se eu estivesse na rua e acontecesse alguma coisa ruim, eu já pensava que aquilo ali era culpa minha. E aí foi quando veio a automutilação, né? Porque naquela altura, né, ali dos 8, 9 anos indo para a adolescência, eu comecei a me sentir tão mal e carregar uma dor que consumia, né, o meu interior. E eu comecei a achar, né, comecei a pensar que transferindo para o meu corpo aquela dor que estava dentro de mim, ela ia ser resolvida. Que na verdade não é o que acontece, né? Toda a pessoa que pensa dessa forma ou que comete o ato da autolesão, ela acha que ela vai transferir para o corpo aquela dor e no final ela acaba ficando com a dor do interior e também a dor do corte. E foi o que aconteceu comigo. E aí foi quando vieram as tentativas de fato de tirar a minha vida, né? A primeira vez eu tentei tirar a vida ingerindo produto químico, a segunda ingerindo veneno de rato e a terceira eu me joguei na frente de um ônibus, tentando aplacar aquela dor e aquele pensamento de que ninguém me amava, de que a minha vida não tinha valor. O meu primeiro contato com a fé foi através da rádio. Sempre à noite, né, todas as vezes que acontecia algum tipo de situação, não conseguia dormir, virava à noite, aquele sentimento de tristeza, uma depressão muito grande, mas à noite era aquele momento que de fato sozinha eu buscava algo que pudesse me preencher ali nas rádios, né? Colocava em rádio que tocava música romântica, rádio que tocava música agitada, e numa dessas procuras eu coloquei na rádio em que eu ouvi uma palavra. Eu comecei a ouvir a programação da rádio da igreja, né? E aquilo ali me ajudava a dormir. E teve um dia, né, que eu saí de casa, fiquei 3 dias fora, e o meu pai, né, me procurou em hospital, IML, minha mãe ficou desesperada, começou a passar mal, aquela confusão em casa por causa do meu sumiço. E quando meu pai me encontrou, ele me bateu na rua, assim, na frente de todo mundo, numa praça bem movimentada, e depois desse episódio em que eu estava bem machucada, meu pai me largou na frente de uma farmácia e falou para eu resolver, né, resolve aí a sua cara, resolve o seu rosto, porque a sua mãe já está quase morrendo de tristeza por causa dessa situação, para você poder aparecer na frente dela. E quando ele me largou ali naquela rua, eu só enxerguei a Igreja Universal, e foi quando eu entrei na igreja numa quarta-feira à noite, e ali eu fui recebida por uma obreira, e chorando muito, porque eu não aguentava mais carregar aquela tristeza.
a obreira, ela se aproximou de mim e falou assim: hoje Deus, ele vai começar a mudar a sua vida. E me deu um abraço. E no final daquela reunião, né, eu fui abordada por uma jovem da Força Jovem que me convidou para retornar no dia seguinte, que na altura daquela época, a reunião que hoje nós temos, que é a reunião do Algo a Mais, era na quinta-feira. E aí eu retornei. Fui muito bem recebida, os jovens me acolheram e principalmente, né, além de todo esse acolhimento, eu recebi uma palavra de que a partir daquele dia eu não estaria mais sozinha para lutar contra os meus problemas. Eu comecei a ir nas reuniões, eu ia todos os dias, mas embora eu fosse todos os dias para a igreja, era como se eu não estivesse ali. Por quê? Porque eu não conseguia ouvir o que o pastor pregava. Então, foi um conflito muito grande. Eu passei ali 3 meses indo nas reuniões, mas sem conseguir ouvir a voz do pastor. Teve um dia que me marcou muito. Eu saí de casa, o trajeto que eu fazia da igreja até em casa era em torno de 30 minutos caminhando, e eu saí de casa para ir para a igreja, e na minha cabeça só vinham pensamentos de desistir, de não continuar buscando porque não estava valendo a pena. E naquele dia eu tomei uma decisão. Eu tomei uma decisão de ser mais forte do que aqueles pensamentos. E aí eu cheguei na igreja, eu falei: eu não vou sair daqui hoje da mesma maneira que eu tenho saído nesses 3 meses. E aí foi quando eu consegui ouvir o que o pastor pregava. Então, a partir daquele momento, eu parei de mentir, eu abandonei o pecado, de fato e de verdade. Eu tomei uma decisão de colocar Deus acima de tudo. E assim, foi rápido, né? Depois dessa decisão de colocar Deus em primeiro, eu me batizei nas águas e logo em seguida eu passei a focar na busca pelo batismo com o Espírito Santo. E aí, quando a gente foca no batismo com o Espírito Santo, a gente precisa colocar toda a nossa força, e foi o que eu fiz. E depois do batismo nas águas, 15 dias depois, eu recebi o Espírito Santo. E quando o Espírito Santo veio sobre a minha vida num domingo pela manhã, aquele momento foi um dia assim que ficou marcado, porque eu nunca tinha experimentado de uma alegria como aquela, de uma paz como aquela, e de um momento em que eu me percebi sendo amada de verdade, um amor que eu não tinha conhecido até então. Aí depois de um tempo, né, na fé ali, já servindo a Deus, evangelizando, ganhando almas, veio o chamado para servir a Deus como obreira, e também veio, né, aquela parte em que às vezes a pessoa não valoriza muito, mas precisa-se de uma atenção, porque embora eu estivesse uma pessoa realizada, faltava a vida amorosa. E aí foi quando chegou o Carlos Eduardo na minha vida. Bom, geralmente nós dizemos que quando a vida amorosa vai mal, tudo vai mal. E eu vivi isso na pele, que foi a questão de ter tido um divórcio, mesmo na presença de Deus, por uma escolha errada, por não colocar em prática os ensinamentos que o amor inteligente nos traz. E é aí que a Juliana entra nisso. Em que sentido? É claro, eu me recuperei dessa situação, me libertei, recebi efetivamente o Espírito Santo, me ergui e tive uma transformação de vida após esse episódio traumático que foi esse divórcio, esse relacionamento que terminou, esse casamento que não deu certo. Então, após ter me recuperado, me erguido através da fé, ter visto tudo mudar através dessa entrega no altar, a minha vida, vamos assim dizer, se restabeleceu, se transformou. E uma das coisas que acontece quando a pessoa recebe o Espírito Santo é que, além da paz indescritível que ela recebe, o amor pelas almas aflora e muito. Então comecei a me dedicar, né? Na Força Jovem já era dedicado, mas procurei me dedicar ainda mais e intensificar isso. E na época eu fazia parte do que hoje é o mídia, mas na época se chamava VPR, né? Que era a equipe que é a voz da FJU. Então foi lá que eu conheci Juliana ali, que ela me chamou a atenção pela entrega dela, pela dedicação dela e, sobretudo, pelo amor pelas almas. Mas, como eu tinha dentro de mim a determinação de não errar novamente, eu não saí me entregando, né? E teve um episódio que Juju foi a Israel, e quando ela voltou, ela me deu um abraço e uma estola. Eu costumo dizer que ela fez uma boa cumba, né? Vamos assim dizer. Mas ali nós já estávamos muito próximos, nós nos aproximamos ainda mais. E um determinado momento o Espírito Santo testificou comigo que era ela. E ali seguiu-se essa história construída no altar. É isso que
é o diferencial. Quando a pessoa ela prioriza o Espírito Santo, isso é sinal de que ela colocou a vida dela no altar. E quando ela coloca a vida dela no altar e passa a seguir as orientações que o Espírito Santo dá, através do amor inteligente, não tem como ela errar o caminho. E fizemos tudo certinho. E ali nós estabelecemos o nosso matrimônio. E ali nós passamos a experimentar o cumprimento da promessa que afirma que a casa e os bens vêm como herança dos pais, mas do Senhor a esposa prudente. E uma coisa que fez com que nós tivéssemos cada vez mais afinidade era o incomum desejo de ajudar o sofrido. E ali a vida econômica estava muito bem, graças a Deus, nós tínhamos prosperidade, a gente tinha tudo. E no auge da minha carreira, vamos assim dizer, veio o chamado para o altar. E uma coisa que eu sempre procuro deixar bem claro quando eu falo desse assunto é que, embora houvesse prosperidade econômica, houvesse condições financeiras, mas eu percebia que havia um propósito maior para a minha vida. E isso ardia muito dentro de mim. Por isso que aquilo que eu fazia profissionalmente, eu percebi que não era no fundo, aquilo que eu queria fazer, aquilo que o Espírito Santo queria de mim. Porque o Espírito Santo me fez entender que ele queria me fazer, como diz a própria palavra, um pescador de homens, junto com o auxiliador que ele colocou no nosso caminho. E essa é a nossa vida hoje, cumprir esse chamado. Alguns dos meus amigos e tal, até da fé, falam assim, poxa, mas eu nunca imaginei que você ia largar tudo para fazer obra, você nunca falou a esse respeito. E aí, como vai ser? Eu sempre falava para as pessoas, eu creio que quando o Espírito Santo me manda ir a algum lugar, ele vai comigo. Mas quando a pessoa ela tem dentro dela o desejo ardente, primordialmente de agradar a Deus, mas também de salvar almas, todas as outras situações que ela pode vir a viver, ela vai enfrentar e vai vencer. Porque o nosso desejo de determinação é que nessa missão, nesse objetivo divino que Deus compartilhou conosco de ganhar almas, que é ir até o fim, custe o que custar. E essa foi a melhor escolha que nós fizemos. É isso aí, pessoal. Mais um Vida Mudado, mais uma história impressionante. Mais uma vida que foi, vamos dizer assim, transformada de água para vinho. Mas hoje, essa vida é mudado por quê? Porque é tomar uma decisão, é tomar uma atitude. A mim poder ter mostrado, caminho é para ali, mas quem tem que dar passos é bom, porque nunca pode fazer isso para bom, por mais que crê faz, nunca consiga, porque quem tem que tomar atitude, quem tem que tomar decisão é bom mesmo. Se vou precisar de ajuda, vou poder ligar para nos números 585-27-28 ou 526-78-98. Vou poder ligar para os números que com certeza não te bem ajudou, não te bem orientou, não te bem mostrou como vou poder fazer. Um dia a vida está do jeito que esse jovem me acabou de contar. Tudo vai depender de bom. Eu curto na FJU e nos próximos vídeos. Como o esporte surgiu na minha vida? Eu sempre fui do esporte, né? Eu tive uma criação com meu pai, que foi jogador de futebol. Então, desde cedo, ele me colocou nas diversas modalidades, como luta, futsal, futebol. Então, eu sempre estive no meio do esporte desde criança. Quem olhava podia dizer que sim. Estava sempre com uma galera, sempre fazendo um movimento diferente, sempre aqui e ali cheio de gente, dando risada, mas quando eu chegava em casa só eu sabia a minha realidade. Brigas dentro de casa, eu era uma pessoa infeliz, sentia um vazio que eu não sabia de onde vinha, mas quem olhava para mim no momento que eu estava com o pessoal falava, pô, esse cara é super feliz, quero ser igual ele, mas só eu sabia o que rolava dentro de mim, que era um vazio, uma tristeza enorme.
a FJU veio através de um convite assim meio inesperado, né? Um futebol para jogar sábado de tarde, tava de bobeira na época. Falei, cara, por que não? Então acabei indo, conhecendo uma galera e no dia fui jogar um esporte diferente, o pessoal mais calmo, não brigava, já senti que era uma coisa melhor, sabe? E cada vez mais eu fui me envolvendo com o projeto, fui me envolvendo com pessoas que foram me colocando para cima, me mostrando o valor do Espírito Santo, me mostrando o valor das coisas certas. E foi com esse convite do esporte, esse envolvimento com a galera que foi me firmando mais no FJU. E eu notei que aquele vazio que estava dentro de mim já não existia mais. O Matheus de hoje realmente é feliz. Quem olha para ele realmente vê ele e fala, pô, esse cara é feliz. Não é mais aquele sorriso amarelo que antes eu tinha, aquela tristeza que eu carregava junto de mim, aquele vazio já hoje já não tem mais. Dentro de casa eu tenho paz, Deus restituiu minha família. Então tudo aquilo que antes aquele Matheus buscava, ele encontrou através do FJU, com a porta que veio através do esporte. Lá fora era me ensinado que o importante muitas vezes era só vencer, muitas vezes que o principal era o individualismo, como o meu desempenho foi. E o FJU me mostrou que é muito mais sobre companheirismo, né? É totalmente diferente a consciência que eles trazem, não é mais só por vencer, tem algo por trás, tem algo a mais. Não é apenas jogar por jogar, sabe? Então, através do esporte da FJU, eu pude ter verdadeiros amigos, sabe? Que sempre trazem o melhor da gente através do esporte. Tanto que, de uma pessoa que arrastava as pessoas para fazer o que era errado, eu comecei a arrastar as pessoas para fazer o que era certo. Me tornei coordenador do Projeto Esporte na minha cidade, a qual a gente pôde desenvolver um trabalho em diversos ambientes, como o basquete, o jiu-jitsu, o futsal, fizemos diversos campeonatos, tudo trazendo o pessoal e mostrando aquilo que foi me ensinado, que não é apenas jogar por jogar, mas tem algo a mais, tem um companheirismo, tem uma amizade que de fato é verdadeira. Pois é, a Força Jovem tem trabalhado em várias frentes, em vários projetos, não só de esporte, cultura, mídia, não tem também projeto Help, não tem projeto Assistente, Uniforça, Atalaia, não tem projeto Arcanjo, enfim, não tem vários projetos que vou poder inserir nesses projetos e colocar o talento em evidência. Não importa de onde vou ir, não importa o que vou fazer, não importa. O que importa é que vou ter jeito, vou ter talento, vou ter força e vou ter solução. Isso que importa. E se vou juntar com Força Jovem, com certeza vou te chegar longe, vou te chegar a lugares onde eu estava nem imaginar chegar um dia. Porque ali na Força Jovem, ali, vou poder, vamos dizer assim, vou poder enxergar isso. Mas nós não te enxergar na boca. Potencialidade. Tá certo? Não vai para mais um depoimento, uma mudança radical. Já não te voltar ali no nosso programa Conexão Jovem. Meu nome é Lívia. Antes de conhecer o grupo de Força Jovem, era um jovem totalmente com espírito de inferioridade, digamos assim, onde é que isso desenvolver através de uma carência que combate a desenvolver ao longo do tempo, porque me era tão carente e por causa daquela carência me estava a buscar preencher, te chamar a atenção de toda maneira. Tinha o problema na vida financeira e também tinha o problema também no lado amoroso. Estudar, porém, passar o tempo de procurar trabalho, tinha um filho
E nunca estava a ter como sustentar porque era tio despesa e nunca estava a conseguir encontrar trabalho. Começar a frustrar por causa disso. Também na vida amorosa, passa tio tempo com tio problemas, mãe ou companheiro. Não passa um tempo bom, mas depois de lá não começa a ter tio problema, não passa 9 anos, está a ofender companheiro, com tio traição. E, para além disso, é um complexo de inferioridade, onde é que sempre estava a pensar que mim, outras pessoas, é sempre melhor do que mim. Não contava a mim mesmo a fazer algo de jeito, não contava a mim mesmo a avançar, porque sempre não tinha negatividade dentro de mim. Não estava a pensar em fazer uma coisa, já na minha cabeça estava bem louco, nunca estava a conseguir e que outras pessoas estavam a fazer melhor do que mim. Nunca estava a conseguir conviver com as pessoas, porque sempre não está a esquivar, sempre não está a desviar a presença das pessoas, porque nunca está a conseguir estar nesses meios. Não estava a ver sempre a mim mesmo inferior. Devido àquele complexo de inferioridade, eu comecei a tentar chamar atenção. Não estava a envolver mais rapazes, não estava a ir para festa. Pessoas que nunca estava a conhecer, rapazes que nunca estava a conhecer, estava a começar a namorar, sem conhecer, sem saber onde é que era, sem saber se natureza, nunca sabia onde é que estava bem. Mas não estava a começar a envolver mais, não estava a vestir de forma chamativa. Só para amanhã se alguém estava a olhar para mim, só para amanhã se alguém estava tem alguma atenção em relação a mim. Comecei a desenvolver problemas interiores, comecei a também pensar na minha própria vida, porque para mim a minha vida que tinha sentido. Tudo onde eu combai, que estava a mim mesmo a desenvolver, nada que estava a dar-me certo. E por isso tentei ter a minha vida através de remédios. Dali, passou um tempo assim, e devido àqueles problemas, bem conhecer grupo jovem. No grupo jovem, não diga que tinha o problema, não diga que tinha inferioridade, não diga que tinha o pensamento negativo, mas quando não conheci aquele trabalho, quando não comecei a envolver aquele trabalho, acho que comecei a abraçar-me de forma diferente, a dar-me uma atenção que nunca tive. Tive uma segunda família lá. Dali, comecei a envolver nesses trabalhos, comecei a dar bem olhar que realmente não tinha valor através do ambiente que me encontra lá. Comecei a dar mais de mim, comecei a desenvolver meus pensamentos, comecei a tornar mais positivo. Dali, começou um outro tipo desenvolver um outro tipo de pensamento. E através do trabalho do grupo jovem, comecei a valorizar a pessoa. Tive a oportunidade de conhecer novas pessoas e abraçar esse trabalho e ajudar-me a desenvolver, digamos assim, na minha vida. Bom jovem é que tem esse sistema, vou pensar que realmente boca tem valor e boca tem lugar na sociedade. Talvez vou te inferiorizar a própria pessoa, talvez vou pensar que outras pessoas que também entender devido àqueles problemas que vou ter, ou talvez vou pensar que nada mais que tem solução. Eu te convido a visitar o Polo de Força Jovem em qualquer país. Você também encontra o Polo de Força Jovem. Lá tem pessoas qualificadas que podem ajudar, poder dar uma palavra. Eu tenho certeza que aquela palavra te vai ajudar a levantar. Assim como ela ajudou-me, eu tenho certeza que você vai olhar outra saída para a vida. Esse que é mudança radical, esse que é mudança, o resto é história. O resto é história, porque olha só, um jovem que tinha tudo para dar errado, um jovem que começou errado, mas quando ele conhecer Força Jovem, quando ele aceitar esse convite, se vida mudar, se vida transformar, hoje é uma nova história. Hoje, vou poder dizer sim, é uma mudança radical. Não te vai para um pequeno intervalo, mas um intervalo rapidinho. Já nós voltar ali mais outro no nosso programa Conexão Jovem. Toda sexta-feira à noite acontece a mesma coisa e lá estou eu na balada, bebendo com os meus amigos, curtindo e querendo preencher um vazio que há dentro de mim.
Nessa semana foi totalmente diferente. Recebi um convite e fui ao lugar, fiquei percebendo as pessoas, reparando que elas eram felizes sem bebida. Eu fiquei me perguntando como uma pessoa pode ser feliz assim. E eu provei que pode. Eu pude ter essa certeza, porque o que elas recebem, eu não recebi em nenhum lugar, em nenhuma balada que eu fui, experimentando qualquer tipo de bebida ou então ficando com o garoto que eu queria. Eu pude receber a alegria que vem do Espírito Santo de Deus. Pude encontrar a verdadeira felicidade que há no Senhor Jesus. Sinto assim. Por que eles parecem tão diferentes de mim? Por que eu não me encaixo? Eu não sou igual a eles? Eu não entendo. Por quê? Desde pequeno eu sempre me senti um peixe fora d'água. A vida pra mim nunca fez sentido. Sabe? Desde pequeno eu sofria. Meus sonhos, meus planos, objetivos, tudo frustrado. Eu não sei, é como se eu me sinto conectado, cara. Sei lá, as pessoas parecem que estão andando contrário a mim. Sabe, mas você não entende. stay with me on the tough times. Lately I be feeling on these rough times. Yeah, I wanna go back to the first times. Yeah, I've been broken before by so many things. Broken so but that won't stop my dreams. I used to cry every time I sing, but now I sing for the harmony. Been through this world before, I was filled with broken trust. Never knowing who to love, never had a shoulder to lean on. Been through so many doors, never had a chance to soar. Broken heart crying on the floor, you don't have to be afraid no more. But now I'm singing oh, oh, oh. You came around, show the
same place. Don't wanna go back to the same place. So won't you come my way? Lately I've been feeling so empty. I don't wanna go back to the same place. Same place, same face, yeah, yeah. He said just come and give me your hand. I'll be your guide and your best friend. I always walk with you till the end. There's no one around like me. Come with me and I'll set you free. Then you'll finally have the chance to be who you wanna be. Been through this world before. I was filled with broken trust. Never knowing who to love. Never had a shoulder to lean on, but then you came around. Now look at the peace I found. And no one can bring me down. Oh Lord, can you hear me now? But now I'm singing, oh, oh, oh. You came around, show the beauty to life. You got me singing, oh, oh, oh. You show the skies and the stars through your eyes. Yeah. So won't you come my way? Lately I've been feeling so empty. I don't wanna go back to the same place. Don't wanna go back to the same place. So won't you come my way? Lately I've been feeling so empty. I don't wanna go back to the same place. Same place, same face, yeah, yeah. Me diz uma coisa. Já comeu um lanche muito bom e teve aquela sensação magnífica? Pois é, quem cola com a galera da FJU tem essa sensação todo final de semana. E não é por conta de comida não. Mas todo encontro jovem tem uma palavra especial, prontinha esperando por você, só pra te ajudar e te tornar alguém melhor. Então você... Não, você não. Você aí atrás da tela. Quer descobrir o que tem de tão especial aqui? Então cola com a galera da FJU. Lugar de jovem diferenciado. Bom, pessoal, eu estou de volta ali no nosso programa Conexão Jovem. Agora, depois desse intervalo, não querer trazer mais novidades da FJU, mais coisas boas, mais coisas interessantes que só botou encontrar ali na Força Jovem. Quem te viu, quem te vê, é no próximo vídeo. Quem te viu, quem te vê. Quem é essa daí das fotos? Essa daqui é Yasmin. É minha filha, minha filhinha. Quando ela era pequena, né? Ah, ela era uma gracinha. Espertinha, inteligente, justiceira. Uma vez no jardim de infância, uma coleguinha dela fez bagunça e a professorinha decidiu colocá-la na cadeirinha do pensamento, para a menininha ficar lá pensando sobre o que fez, que era errado, que não era legal, etc. Aí a dona Yasmin, né, com 3 aninhos de idade, foi lá e deu uma barraco com a professorinha, falou: "Na minha amiguinha não vai ficar na cadelinha do pensamento". Aí a escolinha, a creche teve que abolir essa técnica de comportamento. Mas sempre foi assim? Ela nem sempre foi assim. Chegou um momento que ela mudou. Achava que era por causa da adolescência. Ela sempre foi minha companheirinha quando era pequena, super tranquila, educada, animada, alegre. Ela se isolava
ela não queria ter amizade com ninguém, ela não queria nada. Ela prestou vestibular para a faculdade à distância para não ter que ir para uma faculdade presencial, para não ter que falar com pessoas. Ficou agressiva, chegou a me agredir num shopping, mas eu não sabia o que tinha acontecido com ela. Eu fui saber muito depois que ela tinha sido abusada. O que me deixou sem chão foi quando ela tentou o suicídio. Mas eu estava em casa, eu cheguei a tempo, né, de impedi-la. E a primeira coisa que eu fiz foi jogá-la debaixo do chuveiro, de roupa e tudo. Como você se sentia como mãe? E eu me senti completamente inútil, fracassada como mãe, como pessoa, porque eu não fui capaz de identificar o que estava acontecendo com a minha filha. Mas ela chegava a falar para você o que estava sentindo? Não, ela não falava. Ela simplesmente se isolava, ela não queria falar sobre o que tinha acontecido. Ela não me contou, eu só fui saber muito depois. Quando você descobriu isso, você tentou ajudar ela? Claro, né? E eu fiquei em choque, fiquei em desespero, mas depois eu imediatamente eu queria salvá-la, eu queria resolver. E de que forma você buscou essa ajuda? Onde você buscou essa ajuda? Eu fui para a igreja e eu fui para buscar ajuda onde quem poderia entendê-la era quem era parecido com ela, porque eram jovens. Então eu fui procurar ajuda na igreja, na Força Jovem Universal. E ali é que eu consegui que a ajudasse, porque eu, enquanto mãe, não conseguia ajudá-la. Mas ali tinha pessoas, né, os jovens, eles poderiam entendê-la melhor, porque eles também eram jovens. Então, eu acreditei que ali seria o caminho. E foi realmente, foi na Força Jovem Universal que ela se encontrou e que tudo aconteceu, né? Ela foi acolhida. Hoje tudo mudou, né? Hoje eu não consigo imaginar a Yasmin sem Força Jovem, né? Porque hoje ela é a cara da Força Jovem. Então tudo mudou. Ela conheceu a vida ali. Então é como se ela tivesse nascido de novo. Então aquele meu bebezinho, aquela minha menininha daquelas fotos, né? Por um tempo ela sumiu, desapareceu. E depois ela voltou, né? Ela voltou, mas ela voltou madura, transformada. Ela voltou maravilhosa, né? Hoje nós somos, assim, as melhores amigas, né? Ela é minha inspiração, a fé que ela aprendeu na Força Jovem, tudo que ela aprendeu, tudo que ela colocou em prática, tudo que ela fez, toda a transformação dela, de caráter, de pessoa, de tudo que ela fez pela Força Jovem, através da Força Jovem, desse trabalho, ela é minha inspiração hoje. Hoje, tipo, quando eu crescer, eu quero ser que nem Yasmin. Eu quero ser como a minha filha. E hoje, onde está sua filha? A minha filha está aqui. Eu te amo, filha. Essa é a Yasmin, a minha filha, e essa é a história dela. Quem te viu e quem te vê, hein, Yasmin? Quem te viu, quem te vê. Quem te viu, quem te vê é um rúbrica criado ali no nosso programa exatamente para mostrar que muitos às vezes nem querem acreditar na boa. Muitos querem acreditar na boa potencialidade, muitos querem acreditar na boa ideal, muitos querem acreditar que boa é capaz, muitos que nem como capaz de viver. Eu acho que a boa solução é morte. Quem sabe, nesses muitos que querem acreditar na boa, está incluído o bom mesmo. Nem bobo que está acreditar na boa.
nem bobo que tu é na boa possibilidade de mudança, possibilidade de sobrevivência. Deixa-me falar assim. A vida está resumida ao agora. Nem nunca poder falar assim ao daqui a pouco. Porque é um inconstante. É um inconstante. Agora, nesse momento, vou eu uma pessoa, vou eu uma coisa, vou botar ali. Na minha frente, talvez você preste atenção ou nem tanto, mas vou saber de boa vida daqui a uns minutos. É imprevisível. Por quê? Porque talvez nem bobo que eu acreditar que vou ser capaz. Talvez nem bobo que eu acreditar que vou poder mudar a boa história. Talvez nem bobo que eu acreditar que boa vida pode ser mudada e transformada. Quem te viu e quem te vê agora, talvez tu é a mesma coisa. Talvez tu é a mesma coisa. Aquilo que eu era ano passado é aquilo que vou te ser agora. Aquilo que eu era há uma década atrás é o que eu é agora. Fracassado, vamos dizer assim, sem rumo, sem objetivos, sem conquistas, sem vitórias, sem nada. Talvez o que eu era antes é o que eu hoje. Este fala assim, quem te viu, quem te vê, é a mesma coisa. É a mesma coisa. Eu nunca estava gostando de mudar a situação. Talvez você dizer assim, mano, não está gostando de mudar a situação, mas não quer saber o que eu poder fazer. Vou saber sim. Vou saber sim. Quantos convites já vou receber de Força Jovem? Quantos convites para mudança já vou receber? Quantas vezes já teve até na Força Jovem? Talvez vou em um daqueles que já teve ali. Já vou bem ali. Mas vou ter força suficiente para continuar, para vou permanecer, para vou poder chegar onde é que eu queria chegar. Tudo está dependendo de vós, jovem. Tudo está dependendo de vós. Hoje não tem como ajudar. Hoje não tem como ajudar. Ainda hoje, por 4h30, vou poder procurar um polo de FJU mais perto de Santo Antão a Bravo. Minha transtorno, ali na Paiol do Coqueiro, ali na cidade da praia. Vou poder procurar, não te sentar, não te conversar, não te ajudar. Naquilo que vou precisar. Tanto jovem, aliás, me demonstrou a história de Maiara. É um jovem que não ajuda ali na cidade da praia. Ela te dá sem perspectiva de vida. Presta atenção na história de Maiara, é a maneira que se vida mudar. É a maneira que se mentalidade mudar, maneira que se interior mudar. Eu diria um jovem diferente. Talvez até bote conchete. Mas presta atenção nessa história, deixa ela mesmo contar, deixa ela mesmo falar e bote bem olhar que se teve solução para Maiara, tem que ter solução para botar. Roda aí. Meu nome é Maiara Gomes, eu tenho 30 anos. Já na fase de adolescência, eu comecei a ter um problema de ansiedade e também síndrome de pânico e excesso de nervosismo. Mas, quando administra aqueles problemas ali, quando administra a ansiedade, andava para festas, ainda saía com amigas e ainda bebia também nas festas, que era para não esquecer que era um plano de apaziguar aquelas crises de ansiedade. E durante o tempo, não consigo administrar aquele problema ali. Mas chega uma fase que fica tendo crises mais frequentes e também dura mais tempo. E já no ano de 2023, começa a ter crises fortes e dura tempo e quase as 24 horas, ainda tinha crise várias vezes por dia. Então não chega num dia que começa a ter crise já de madrugada. Vai para trabalho, não consigo trabalhar, começa a ter crises fortes de síndrome de pânico no trabalho. Então lembra da Igreja Universal. Já tinha conhecido o trabalho da igreja através da minha mãe e minha irmã, mas no momento eu estava afastada. Lembra de igreja, uma pesquisa para a linha de apoio na Google, acha aquele número. Começa também para a igreja mais vezes, frequenta reuniões de quarta-feira, de sexta-feira, fazer tudo que é os propósitos de libertação. E daí bate com a palavra, bate entende,
Então decidi a batiza nas águas, porque entende, para ser uma pessoa diferente, tinha que sepultar a velha criatura nas águas do batistério. E daí começa com o processo de receber o Espírito Santo. Só que foi um processo fácil para mim, já não tinha na mente, mas tinha que ser perfeita, mas tinha que fazer tudo para agradar todo mundo, para agradar a Deus, mas tinha que ser perfeita para que Deus pudesse aceitar mim. Só que Deus já tinha aceitado mim como hoje, minha dedicação, hoje a minha entrega, mas em casava até crer. Então, tinha aquele dia, era uma vigília, de madrugada na igreja. Eu falei assim, Deus, eu sei que só falta, me já fazer tudo, já muda de vida, já muda totalmente de direção, já batiza, já caça na vida errada. Eu sei que só falta para o Senhor batizar com o Espírito Santo. Aí Deus mostrando. Não sabe assim obedecer essa palavra, mas não sabe até crer que aquela palavra era para mim. Então, quando que bispo falou, se não está crer, mas Deus já esquece nos pecados, já pisa nas nossas iniquidades, eu falei assim, eu creio, mas de primeira vez na vida, não creio de fato e de verdade, que foi só crer naquela palavra, crer de verdade, mas Deus já tinha esquecido tudo em passado, faltava me também esquecer. E no momento, foi tomado com um paz, com um alívio, tudo aquele peso, tudo aquele culpa saiu de mim. E depois já ficou uma pessoa diferente. Já participava, né, Força Jovem. Somos o som que vai além da melodia. Somos a arte que você ainda não assistiu. Somos a dança que mexe com sua vida. A força que nos move. Já está fazendo parte de grupos, mas depois de receber o Espírito Santo, me virou uma pessoa mais ativa em projetos, mais ativa no trabalho, na obra de Deus. Fica uma pessoa mais calma, mais paciente, mais compreensiva. Tudo aquele nervosismo que tinha, sei tudo. Meu comportamento na casa também muda, com os pais muda, com os filhos muda. Todo mundo fica até hoje a diferença em mim. A moda, meu comportamento muda totalmente. Por isso, eu queria convidar todo jovem, vou que lá na casa, que você sofre, com mesmos problemas que me tinha, ou outros problemas, que você pensa, que tem solução, uma vida que tem valor, uma povo que tem valor. Eu queria convidar o povo para participar conosco na Força Jovem. Vamos com este projeto de Força Jovem Universal. Ali você entende, uma vida sim tem valor, uma boa tem valor, mas aquele problema que você passa, mas tem solução. Mas a solução que está na vida, a solução que está nas festas, que está na paródia, a solução está na Deus. Ele nos mostrou, ele também mostrar o caminho certo para você ser um jovem realizado, um jovem feliz. Livro também encontra pessoas abertas, pessoas compreensíveis, pessoas dispostas a a tomar os dores, ajudou nos problemas e para que você resolve tudo na vida. Nossa força é um dom que vence até o impossível. Seja bem-vinda, FJU. Aqui você não será só mais somos uma família. É isso que não crê para boa também. Essa paz, essa felicidade, essa alegria, esse domínio próprio, essa capacidade de dar a volta por cima, que não crê para boa também. Tudo está dependendo de boa, tudo está dependendo de boa decisão, tudo está dependendo de boa entrega. Se você crê realmente em mudança, chega na nós, chega na Força Jovem. Cima que Maiara foi ajudada, eu também vou poder ser ajudado. Não te ficar para ali na nossa programação, mas não te marcar encontro com o meio-dia na nossa live. E é claro, 4h30 na nossa conexão. Não tem um duelo espetacular que vai acontecer ali na nossa conexão, na nossa Força Jovem. Que tem movimento de desporto, que tem movimento de cultura, que tem tudo aquilo que vou poder
precisar e bota gostar, com certeza. Vou poder encontrar nós ali na Força Jovem, ali na Paiol do Coqueiro, ali na Paiol, ali na Templo Maior, exatamente. Mas vou poder procurar um polo de FJ mais perto de boa. Não tem na Palmares, lá frente de onde que era Record, não tem na Vila Nova, junto à Praça Ribeira, e na outras localidades ali na Ilha de Santiago e Nossa. Tá bom? Para mais informações, liga para aqueles números ali e com certeza você será ajudado. Foi um prazer estar ali, Mabzoto. E ó, aquele encontro está marcado, é de pé. Acabou frustrado minha expectativa. Tem que esperar o Iovli, tá certo? E quando eu chegar, vem na mim, não tem judô, tá certo? Forte abraço, até lá. Toda sexta-feira à noite acontece a mesma coisa e lá estou eu na balada, bebendo com os meus amigos, curtindo e querendo preencher um vazio que há dentro de mim. Nessa semana foi totalmente diferente. Recebi um convite e fui ao lugar, fiquei percebendo as pessoas, reparando que elas eram felizes sem bebida. Eu fiquei me perguntando como uma pessoa pode ser feliz assim. E eu provei que pode. Eu pude ter essa certeza, porque o que elas recebem, eu não recebi em nenhum lugar, em nenhuma balada que eu fui, experimentando qualquer tipo de bebida ou então ficando com o garoto que eu queria. Eu pude receber a alegria que vem do Espírito Santo de Deus. Pude encontrar a verdadeira felicidade que há no Senhor Jesus. Somos o som que vai além da melodia. Somos a arte que você ainda não assistiu. Somos a dança que mexe com sua vida. A força que nos move, sei que você nunca viu. Vou mostrar o meu talento, agora eu quero me apresentar. Nascemos pra vencer, meu time torce pra me ver ganhar. Unidos somos fortes, sempre prontos pra te ajudar. Nossa missão é importante, vem aqui, é o seu lugar. Seja bem-vindo à FJU. Aqui somos muitos, mas todos são um. Nossa força é um dom que vence até o impossível. Seja bem-vinda à FJU. Aqui você não será só mais um. Somos uma família que vai te mostrar o caminho verdadeiro pra seguir. Nossa missão é formar jovens visionários. Nós ajudamos você a encontrar o seu lugar. Eu não te julgo, te ajudo, meu amigo. Eu sei, você saiu e agora já pode voltar. Vem e cola com a galera que é boa de comunicar. É a voz da Força Jovem, é um mídia que vai divulgar. Nossa equipe está sempre pronta pra te auxiliar. No encontro bem atentas, tudo pronto pra te ver chegar. Seja bem-vindo à FJU. Aqui somos muitos, mas todos são um. Nossa força é um dom que vence até o impossível. Seja bem-vinda à FJU. Aqui você não será só mais um. Somos uma família que vai te mostrar o caminho verdadeiro pra seguir. FJU, tamo junto e misturado. Escolha sua tribo, só não vale ficar parado. Que a família é diferente, vai fazer você andar pra frente definitivamente. Só depende de você se envolver, permita se surpreender. Olhe pra nós e enxergue você no futuro. FJU construindo pontes onde existiam muros.